E se eu lhe dissesse que o maior investidor do mundo baseia sua estratégia multimilionária em princípios que já estavam escritos na Bíblia há mais de 2000 anos? Esta não é uma metáfora, é um fato codificado. Em um mundo obcecado pela complexidade, por algoritmos e pela velocidade frenética de Wall Street, a verdade mais potente sobre a construção de riqueza permaneceu oculta em plena luz, guardada em textos sagrados que falam não de ações e títulos, mas de sementes, solo e paciência. A jornada financeira que você tem trilhado, cheia de ansiedade e resultados modestos, talvez tenha partido de uma premissa incompleta. Você aprendeu as regras do jogo do homem, mas esqueceu-se de consultar as leis imutáveis do universo, leis que governam tanto o crescimento de um carvalho quanto a multiplicação de um patrimônio sólido e duradouro. Na sua famosa carta anual de 2022, um documento aguardado por milhões, Warren Buffett, o oráculo de Omaha, deixou um rastro de migalhas. Um caminho sutil que não leva a uma nova tática de mercado, mas a um código espiritual para a multiplicação da riqueza. Ele não usou palavras como fé ou propósito divino, mas suas ações e sua filosofia são um eco perfeito da lei da semeadura e da colheita. Este código não se trata de prever o futuro, mas de criar o futuro. Trata-se de entender que o dinheiro não responde ao esforço bruto, mas à frequência do seu alinhamento com princípios eternos. A verdade que estou prestes a revelar não é uma nova informação, é uma antiga lembrança, uma sabedoria que sua alma já reconhece como verdadeira e que tem o poder de redefinir sua realidade financeira para sempre. Fique comigo e eu vou lhe entregar a chave para decifrar este código e aplicá-lo à sua vida, hoje mesmo. Não amanhã, não depois de ler mais um livro de finanças, mas agora, neste exato momento. O que vamos fazer juntos não é uma análise de mercado, é um ato de reprogramação mental. Vou guiá-lo para além da superfície das palavras de Buffett e mergulhar no significado profundo, na sabedoria bíblica que a sustenta. Ao final deste nosso tempo, você não terá apenas uma nova estratégia de investimento, mas uma nova mentalidade. Você terá em suas mãos o poder de transformar a ansiedade em paz, a escassez em abundância e o esforço em uma colheita inevitável. A porta para a sua verdadeira prosperidade está prestes a ser aberta. Você olha para o seu extrato, respire fundo e sinta o peso daquela tela, daquele pedaço de papel. Anos de trabalho, de sacrifício, de economizar onde podia, de dizer não a si mesmo e à sua família, tudo condensado naqueles números. E o resultado parece pouco, não é? Parece uma recompensa desproporcional ao esforço monumental que você investiu. A sensação é de correr uma maratona de décadas para, no final, receber uma medalha de participação. Não era isso que haviam prometido. Aquele desconforto sutil, aquela pontada no estômago ao conferir seu patrimônio, não é apenas sobre dinheiro, é sobre o valor do seu tempo, da sua energia, da sua vida. E no silêncio do seu escritório, uma pergunta ecoa. Foi só isso? Você conhece aquele peso no peito quando a noite chega e a mente se recusa a desligar? É o fantasma das possibilidades perdidas, dos investimentos que não fez, das decisões que tomou com a melhor das intenções, mas que não floresceram como deveriam. Você repassa o passado, tentando encontrar o erro, o ponto de virada que o desviou do caminho da prosperidade. E essa ansiedade sobre o passado se projeta em um medo ainda maior sobre o futuro. A aposentadoria, que deveria ser um horizonte dourado de descanso e paz, parece um nevoeiro de incertezas. A pergunta silenciosa que o assombra é devastadora. Será que terei o suficiente? Será que todo o meu esforço garantirá uma velhice digna e tranquila? Você ouviu os gurus. Ah, como você ouviu. Leu os livros, assistiu aos vídeos, seguiu as planilhas. Eles disseram, diversifique sua carteira. E você diversificou. Disseram, invista em fundos de baixo custo. E você investiu. Disseram, pense a longo prazo. E você tem sido paciente. Você seguiu todas as regras do jogo. Marcou todas as caixas do manual de finanças pessoais, mas a paz financeira, aquela certeza inabalável de que o futuro está seguro, de que sua família está protegida, essa paz parece sempre escapar por entre os dedos, como areia fina. Há uma dissonância profunda entre a obediência às regras e a realidade emocional de ainda se sentir vulnerável e inseguro. A sensação é de correr em uma esteira, com o visor marcando quilômetros e mais quilômetros, mas a paisagem ao redor nunca muda. Você sua, se cansa, aumenta a velocidade, mas permanece no mesmo lugar. Muito esforço,
pouco progresso. É aquele pensamento silencioso que o visita nos momentos de cansaço extremo, a voz que sussurra: eu estou fazendo tudo o que me disseram para fazer. Por que não está funcionando para mim como funciona para os outros? Essa frustração é uma das mais profundas que a alma pode sentir, pois ela ataca a nossa crença na justiça do esforço, no mérito do trabalho duro. Ela nos faz questionar se o universo está jogando com regras diferentes para nós, e essa dor transcende a sua própria vida. Ela se estende para o legado que você sonha em deixar. Você trabalha não apenas para o seu conforto, mas para construir uma base sólida para seus filhos e netos. O medo de não conseguir fazer isso, de ver seu suor se dissipar, sem criar um impacto duradouro, é uma angústia que poucos admitem. A ideia de que sua história de trabalho árduo termine sem um capítulo de abundância e segurança para as próximas gerações é um fardo pesado. O que você busca não é a ostentação, mas a certeza de que sua vida serviu como uma ponte para um futuro melhor para aqueles que você ama. A dúvida sobre essa capacidade é uma ferida silenciosa. Você já se pegou observando discretamente a vida de outras pessoas? Pessoas que parecem ter encontrado um atalho, uma fórmula secreta que lhes foi negada. Eles parecem operar com uma leveza, uma confiança que você anseia, e os resultados parecem fluir para eles com uma facilidade desconcertante. Não se trata de inveja, mas de uma profunda perplexidade. O que eles sabem que você não sabe? Que princípio eles aplicam que você desconhece? Essa comparação silenciosa não diminui o sucesso deles, mas amplifica a sua própria sensação de estar perdido, de estar lutando com um manual de instruções desatualizado, enquanto outros já receberam a versão completa e revisada do mapa para o tesouro. Essa ansiedade financeira não fica contida na sua planilha de investimentos. Ela vaza. Ela mancha os momentos de alegria, coloca uma tensão sutil em seus relacionamentos e rouba a doçura do seu descanso. Como é possível relaxar de verdade, entregar-se ao presente, quando uma parte da sua mente está constantemente calculando, se preocupando, projetando cenários de escassez? A verdadeira riqueza, você começa a perceber, não é um número na conta bancária, é um estado de ser, é a liberdade de não se preocupar, é a paz de espírito. E essa paz, essa certeza de que o futuro está seguro, tornou-se o bem mais precioso e, paradoxalmente, o mais elusivo de todos. Mas eu lhe digo agora, essa frustração, essa dor, esse sentimento de estar correndo sem sair do lugar não é um sinal da sua falha. Ouça com atenção. Essa frustração é um sinal, é um chamado da sua alma, um alarme divino que está soando para despertá-lo. Ele está lhe dizendo, com uma clareza inconfundível, que você está usando o mapa errado. Você tem tentado navegar um oceano espiritual com as ferramentas de um mundo puramente material. A sua dor não é um castigo, é um convite sagrado para abandonar o mapa que o mundo lhe deu e, finalmente, abrir o mapa que o Criador desenhou para você. É hora de mudar de rota. O seu erro, se é que podemos chamá-lo assim, não foi a falta de esforço ou de dedicação. O seu verdadeiro adversário é invisível, mas imensamente poderoso. É a mentalidade que lhe foi vendida como a única verdade. Eles, os arquitetos do sistema financeiro moderno, lhe venderam a ideia de que o mercado é um cassino complexo, um campo de batalha enigmático que apenas os seus generais, com seus gráficos e algoritmos, conseguem entender. Eles criaram uma linguagem própria, um dialeto de jargões indecifráveis para mantê-lo dependente, para fazê-lo acreditar que você precisa deles como intérpretes. Essa crença limitante o colocou em um estado de reação constante, forçando-o a seguir as notícias, a temer as quedas e a celebrar euforicamente as altas, desconectado da sua própria sabedoria interior e do ritmo natural da criação de riqueza. Mas essa complexidade é uma mentira, uma ilusão cuidadosamente construída que serve a um único propósito: gerar comissões e taxas. O sistema financeiro que você conhece prospera no movimento, na agitação, na sua dúvida. Ele se alimenta da sua ansiedade, incentivando a compra e a venda, a troca constante, pois em cada transação reside o lucro deles, não necessariamente o seu. Eles lucram com a sua atividade, não com a sua paz. Essa mentalidade gera medo como subproduto inevitável, um medo que o mantém pequeno, que o impede de tomar posse do seu poder como criador da sua própria realidade financeira. E o mais trágico de tudo, essa mentalidade o desconecta da verdadeira e única fonte de toda a abundância, que é a lei imutável, divina e perfeita da semeadura
e da colheita. Portanto, o inimigo não é a sua falta de conhecimento técnico. O inimigo é o paradigma que lhe foi imposto. O contraste é claro e absoluto. De um lado, temos o caminho do esforço, que é o caminho do caçador, sempre em busca da próxima presa, vivendo da adrenalina do momento, mas com o estômago vazio se a caça falhar. Do outro temos o caminho do alinhamento, que é o caminho do semeador. O semeador não caça, ele cultiva. Ele não depende da sorte do dia, mas da fidelidade das estações e das leis universais. Seu esforço não é frenético, mas deliberado, focado em preparar o solo e plantar a semente certa. Chegou o momento de você abandonar o mapa do caçador e redescobrir a sabedoria eterna do semeador. A solução? O mapa correto, a verdadeira bússola para a prosperidade que sua alma anseia, sempre esteve disponível. Ela não se encontra em um relatório de mercado confidencial ou em um software de negociação de alta frequência. A solução reside, com uma simplicidade divina, em um livro que muitos têm em casa, talvez acumulando poeira em uma prateleira, mas poucos, muito poucos, consultam para assuntos financeiros: a Bíblia. Este não é apenas um texto de orientação espiritual, é o manual de operações do universo, um compêndio das leis imutáveis que governam a criação, a multiplicação e a colheita. A riqueza, em sua forma mais pura e duradoura, não é uma invenção humana, mas um princípio divino. E como todo princípio divino, suas regras foram claramente estabelecidas para aqueles com olhos para ver e ouvidos para ouvir. Warren Buffett, em sua infinita sabedoria prática, conscientemente ou não, tornou-se um dos maiores aplicadores modernos desta sabedoria ancestral. Sua carta de 2022 não é apenas um relatório para acionistas, é um testamento vivo dos princípios encontrados em Provérbios, em Eclesiastes e nas parábolas de Jesus. Ele decodificou, através da experiência e da observação paciente, as mesmas verdades que foram reveladas aos profetas e sábios há milênios. A prova está na sua linguagem. Preste muita atenção, pois aqui reside a chave que abre todas as portas. Ele não fala em especular com ações, uma atividade de caçador. Ele fala com uma precisão cirúrgica em possuir negócios produtivos, o que é, em sua essência, a linguagem de um semeador. Esta mudança de vocabulário não é um detalhe trivial, é a revelação inteira. É a diferença entre o jogo e a agricultura, entre a sorte e a lei, entre a ansiedade e a fé. A linguagem do investidor de Wall Street é a do apostador, que torce por um resultado favorável em um jogo que ele não controla. A linguagem do semeador, a linguagem de Buffett e da Bíblia, é a do co-criador, que entende as leis da natureza, prepara o solo, planta a melhor semente que possui e confia no processo divino do tempo, do sol e da chuva para garantir a colheita. Esta é a virada de chave mental que você precisa. A partir de hoje, você deixará de se ver como um especulador no cassino do mercado e começará a se enxergar como um semeador paciente em um campo fértil, governado por Deus. Vamos agora ao coração do código. O primeiro e mais fundamental princípio é o da paciência divina, a lei da semeadura de longo prazo. Nas Escrituras Sagradas, em Eclesiastes, capítulo 11, versículo 1, a instrução é clara e profunda. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Medite sobre a profundidade desta ordem. Não diz jogue e observe ansiosamente, nem lance e espere um retorno imediato. Diz para lançar, para liberar, com fé no processo invisível do tempo e da correnteza. É um ato de desapego do resultado imediato, uma confiança inabalável na lei universal do retorno. Este é o alicerce espiritual sobre o qual toda a verdadeira riqueza é construída, uma verdade que o mundo moderno, em sua pressa, esqueceu completamente. Agora, ouça a tradução moderna desta sabedoria milenar, proferida pelo maior semeador financeiro do nosso tempo. Warren Buffett, em sua carta, reafirma sua filosofia central com uma simplicidade desconcertante. Nosso período favorito para manter uma ação é para sempre. Perceba a ausência de ansiedade nesta frase. A ausência de pressa é a mentalidade de quem não está apostando em um bilhete de loteria, mas plantando um carvalho. Ele não está tentando adivinhar as flutuações do tempo para a próxima semana. Ele está investindo nas estações, na certeza de que a primavera sempre seguirá o inverno. Essa filosofia não é uma estratégia de mercado. É uma postura espiritual. É a aplicação direta e literal da lei da colheita em um campo chamado mercado de capitais. O segredo decodificado aqui é que o tempo é o solo divino,
onde a semente da sua riqueza germina. O mundo financeiro ensinou você a temer o tempo, a vê-lo como um inimigo que corrói o valor através da inflação e da volatilidade. Mas isso é uma inversão da verdade. O tempo, quando alinhado com um ativo produtivo, é o seu maior e mais poderoso aliado. Ele é o agente dos juros compostos, que Einstein chamou de a oitava maravilha do mundo. Lançar o pão sobre as águas é o ato de investir seu capital. Os muitos dias são o tempo necessário para que esse capital, essa semente, germine, crie raízes profundas e comece a dar frutos de forma exponencial e abundante. A impaciência é, portanto, um ato de profanação espiritual no templo da sua prosperidade. É o agricultor que planta uma semente na segunda-feira e a desenterra na terça para ver se está crescendo. Ao fazer isso, ele não apenas interrompe o processo natural, mas destrói a própria semente. A sua ansiedade, a sua necessidade de verificar as cotações a cada hora, de reagir a cada notícia, é o ato de desenterrar suas sementes. Você está violando a primeira lei da agricultura financeira, a lei da confiança no processo. A verdadeira prosperidade floresce no silêncio da espera confiante, não no barulho da reação temerosa. A paz é o pré-requisito para o lucro. A metáfora é clara como o dia. Você deve se tornar um semeador paciente, não um caçador desesperado. O caçador depende da sorte de cada dia. Vive em um ciclo de festa ou fome, de euforia ou desespero. O semeador, por outro lado, opera em harmonia com as leis da natureza e do divino. Ele entende que há um tempo para arar, um tempo para plantar, um tempo para regar e um tempo para colher. Ele não amaldiçoa o solo durante o inverno, pois sabe que é um período de fortalecimento invisível das raízes. Sua carteira de investimentos não é um campo de batalha, mas um jardim sagrado que requer cuidado, atenção e, acima de tudo, paciência. Imagine a liberdade emocional de operar a partir deste centro de paz. Imagine plantar suas sementes financeiras em empresas sólidas e produtivas e, em seguida, voltar sua atenção para viver sua vida, para seu propósito, para sua família, sem a necessidade de monitorar cada nuvem que passa pelo céu do mercado. Esta é a promessa da semeadura de longo prazo. Não apenas uma colheita financeira, mas uma colheita de paz de espírito. Você troca a adrenalina viciante do jogo pela serenidade profunda da jardinagem. Você confia que o sol nascerá, que a chuva virá e que a semente que você plantou, sendo de boa qualidade, inevitavelmente dará seus frutos. Quando você lança seu pão sobre as águas, você está, na verdade, entregando-o a uma correnteza divina. Você está depositando sua confiança em uma lei maior do que a opinião do mercado. As águas podem parecer turbulentas e imprevisíveis no curto prazo. As notícias, as crises, as recessões, mas a correnteza subjacente, o fluxo do progresso humano e da criação de valor é constante e sempre avança. Sua fé não está na calmaria das águas de hoje, mas na certeza de que a correnteza o levará a um destino próspero se você simplesmente permitir que o tempo e o processo operem a seu favor sem interferência. O ato de investir se transforma, então, de uma decisão puramente analítica para um ato de fé. Não uma fé cega, mas uma fé informada, baseada no conhecimento de que as leis espirituais e as leis da boa economia são um e o mesmo. Você não está apenas comprando um pedaço de uma empresa, você está se tornando parceiro no potencial criativo daquela organização. Você está plantando sua energia, seu capital, em um solo que você julgou ser fértil. E uma vez plantada a semente, o trabalho mais importante é proteger sua mente da praga da dúvida e da erva daninha da impaciência, que podem sufocar o crescimento antes mesmo que ele comece. A impaciência é uma frequência de escassez. Ela envia ao universo a mensagem de que você não confia no futuro, de que precisa do resultado agora, pois teme que amanhã não haverá. A paciência, ao contrário, é uma frequência de abundância. Ela declara silenciosamente que você sabe que a colheita é certa, que o suprimento é infinito e que o tempo é seu servo, não seu mestre. Para alinhar sua realidade financeira com a lei da semeadura, você precisa primeiro mudar a sua frequência vibracional, saindo do medo da espera para a certeza da colheita vindoura. A riqueza não persegue a ansiedade, ela flui em direção à calma confiança. Portanto, a aplicação mental para você hoje é um decreto. Repita isso em sua mente até que se torne a verdade do seu ser. Minha mente não é um campo para a ansiedade do curto prazo, mas um solo fértil para investimentos de longo prazo. Eu sou um semeador paciente,
não um jogador impulsivo. Eu planto em negócios sólidos e confio no processo divino do tempo e da composição para trazer minha colheita abundante. Eu libero a necessidade de resultados imediatos e abraço a paz da espera confiante. O tempo é meu aliado e minha prosperidade é inevitável. Domine esta mentalidade e você terá dominado o primeiro segredo da riqueza. Agora, avançamos para o segundo pilar deste código sagrado, o princípio do valor intrínseco, ou como eu o chamo, a sabedoria do fruto da árvore. A sabedoria antiga nos guia através de uma poderosa parábola contada por Jesus, a da figueira. Em Lucas capítulo 13, um homem possui uma figueira que não dá frutos por 3 anos. Ele ordena que seja cortada, mas o jardineiro pede mais 1 ano para cultivá-la e adubá-la. A lição é cristalina. Uma árvore é julgada por uma única métrica, seus frutos, não por sua beleza, não por sua popularidade, não pela opinião dos outros jardineiros, mas por sua capacidade intrínseca de produzir algo de valor real e nutritivo. Warren Buffett, mais uma vez, traduz essa parábola para a linguagem dos investimentos modernos com uma clareza inigualável. Ele insiste em focar sua energia e capital em ativos produtivos. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer fazendas que produzem colheitas, fábricas que produzem bens, empresas que geram um fluxo constante de caixa. Ele está comprando a árvore que dá frutos. Ele ignora deliberadamente os ativos não produtivos, aqueles que dependem da esperança de que alguém no futuro pague mais por eles. Em outras palavras, ele compra o negócio, a árvore, não a previsão do tempo, que seria o preço da ação em um determinado dia. Esta distinção é a diferença entre a riqueza real e a especulação vazia. O segredo decodificado aqui é a diferença fundamental entre preço e valor. O preço é o que o mercado, em seu humor maníaco-depressivo, diz que algo vale hoje. É um número que pisca em uma tela, movido pelo medo e pela ganância de milhões de pessoas. O valor, por outro lado, é o poder intrínseco e duradouro de um ativo para gerar mais valor. É a capacidade da figueira de produzir figos ano após ano. O preço é uma opinião. O valor é um fato. O investidor comum persegue o preço, tentando adivinhar as opiniões dos outros. O semeador sábio, o mestre investidor, foca-se exclusivamente no valor, na capacidade de produção de frutos. Alinhar-se com este princípio significa desenvolver um novo tipo de visão, uma percepção que vai além da superfície. Significa treinar sua mente para ignorar o ruído do mercado e, em vez disso, investigar a saúde da árvore. Quais são suas raízes? Quão fértil é o seu solo? Qual é a qualidade dos seus frutos passados? Esta é uma análise espiritual, não apenas financeira. É um ato de discernimento, de separar a ilusão da realidade. Quando você olha para uma empresa, não deve se perguntar: o preço desta ação vai subir? Mas sim, este negócio produz frutos reais, consistentes e valiosos para a sociedade? A resposta a esta segunda pergunta é a fonte de toda a riqueza duradoura. A metáfora do semeador se aprofunda. Você não está apenas plantando uma semente qualquer. Você está escolhendo a semente da melhor árvore do pomar. O mercado financeiro é como um grande bazar de sementes. Vendedores barulhentos, os gurus do mercado, gritam sobre as sementes que estão quentes hoje, as que têm a embalagem mais bonita. Mas o semeador sábio ignora o barulho. Ele vai silenciosamente até a árvore que tem produzido os melhores frutos por décadas. Pega suas sementes e as planta em seu próprio campo. Ele investe na genética comprovada da produtividade, não na promessa vazia da popularidade. Ele compra a fazenda, não o cartaz de propaganda da fazenda. Pense no seu portfólio de investimentos neste momento. Cada linha representa uma semente que você plantou. Agora pergunte-se honestamente para cada uma delas: esta é uma árvore frutífera ou apenas uma planta ornamental? Você comprou porque a empresa gera lucros reais e crescentes ou porque alguém em um noticiário disse que era uma boa aposta? Você consegue explicar em termos simples como essa empresa produz seus frutos? Se a resposta for não, você pode ser um colecionador de plantas bonitas, mas não um agricultor de riqueza. A clareza sobre a fonte dos frutos é o que separa o amador do mestre. A beleza desta abordagem é que ela o liberta da tirania das cotações diárias. Se você é dono de um pomar de macieiras, você se desespera se o preço da maçã cair 10% em um dia por causa de um boato no mercado? Não, você sabe que suas árvores ainda estão lá, saudáveis, com raízes profundas e que continuarão a produzir maçãs. Você se preocupa com a saúde do pomar, não com o humor do mercado. Da mesma forma,
Quando você possui uma participação em um negócio produtivo, as flutuações diárias do preço das ações se tornam um ruído irrelevante. Sua confiança está ancorada no valor intrínseco do ativo, não na opinião transitória da multidão. Esta mentalidade exige uma mudança de frequência. Você deve sintonizar sua percepção para enxergar a realidade por trás dos símbolos. Uma ação não é um código de 3 letras em uma tela. É uma participação acionária em um negócio vivo e pulsante, com pessoas, produtos e clientes reais. Ao mudar sua percepção, você muda sua reação emocional. Você deixa de ser um jogador que aposta em símbolos e se torna um parceiro que investe em valor. Essa mudança interna é o que permite que você permaneça calmo durante as tempestades do mercado e continue a cultivar seu campo com serenidade e confiança, enquanto outros fogem em pânico. Essa busca por valor intrínseco é, em sua essência, uma busca pela verdade. Em um mundo cheio de ilusões financeiras, de promessas de ganho rápido e de complexidade artificial, focar no valor produtivo é um ato radical de ancorar-se na realidade. É dizer não à fantasia da especulação, e sim à verdade da criação de valor. É um compromisso de investir apenas naquilo que contribui de forma tangível para o mundo, naquilo que gera frutos reais. Que o universo, em sua infinita sabedoria, sempre recompensa aqueles que se alinham com a verdade e a criação, em vez daqueles que tentam lucrar com a ilusão e a confusão. A ação mental aqui é um realinhamento da sua intenção. Antes de cada decisão de investimento, grande ou pequena, pause. Feche os olhos e silencie o ruído externo. Alinhe sua frequência para enxergar o valor real das coisas, não o seu preço de mercado. Então, faça a si mesmo a pergunta sagrada do semeador. Isto produz frutos reais e constantes? Esta árvore tem raízes fortes e um histórico de boa colheita? Deixe que sua intuição, guiada por esta pergunta, seja seu principal conselheiro. Faça disso seu mantra. Eu não persigo o preço, eu invisto no valor. Eu não compro opiniões, eu adquiro ativos produtivos. Minha riqueza é um pomar de árvores frutíferas, não um jardim de ilusões. Finalmente, chegamos ao terceiro e último segredo do código, o princípio da prudência, que nos ensina a evitar a escravidão da dívida. A sabedoria bíblica é implacável e direta sobre este ponto. Em Provérbios, capítulo 22, versículo 7, a advertência é solene e atemporal. O que toma emprestado é servo do que empresta. Não há metáfora aqui. É uma descrição literal de uma dinâmica espiritual e energética. No momento em que você assume uma dívida, você entrega uma parte da sua soberania, da sua liberdade, a outra pessoa ou instituição. Você se torna obrigado, acorrentado por uma promessa que limita suas escolhas futuras e drena sua energia presente através do pagamento de juros. Observe como o mestre investidor Warren Buffett aplica este princípio com rigor monástico. Sua empresa, a Berkshire Hathaway, é famosa por operar como uma fortaleza de caixa. Ele tem uma aversão profunda e declarada à alavancagem excessiva e ao uso de dívidas para especular no mercado. Enquanto Wall Street glorifica a dívida como uma ferramenta inteligente para maximizar os retornos, Buffett a vê pelo que ela realmente é, uma espada de 2 gumes que pode destruir décadas de trabalho em um único golpe de má sorte. Ele constrói sua riqueza sobre a rocha sólida do capital que ele possui, não sobre a areia movediça do dinheiro que ele deve. Sua prioridade não é maximizar o ganho, mas garantir a sobrevivência. O segredo decodificado é que a dívida é uma energia de falta. Quando você toma dinheiro emprestado para investir ou consumir, você está operando a partir da crença limitante de que o que você tem agora não é suficiente. Você está tentando acelerar artificialmente um processo que, como vimos, requer tempo e paciência. Essa energia de pressa e de não ter o suficiente cria uma vibração de ansiedade e fragilidade em sua vida financeira. A verdadeira abundância, por outro lado, nasce de uma energia de suficiência, de gratidão pelo que se tem e da confiança de que isso pode ser multiplicado organicamente, sem a necessidade de grilhões externos. A liberdade é a moeda do reino divino e a dívida é a antítese da liberdade. O mundo moderno normalizou a dívida a tal ponto que a vemos como inevitável, até mesmo desejável. Bom crédito, eles dizem, é a capacidade de se endividar mais. Mas isso é uma inversão perigosa da verdade. A verdadeira riqueza não é a capacidade de tomar emprestado, mas a capacidade de não precisar fazê-lo. É a soberania de tomar suas próprias decisões, livre da pressão de um credor. É a paz de saber que não importa o que aconteça no mundo,
Ninguém pode vir e tomar o que é seu, porque foi comprado com o suor do seu rosto, não com a promessa do seu futuro. Cada pagamento de juros é um tributo que você paga ao altar da impaciência. A metáfora aqui é a da construção. O semeador prudente constrói seu celeiro, sua casa, sobre uma fundação de rocha sólida. Essa rocha é o seu capital próprio, seu patrimônio líquido. A construção pode ser mais lenta, tijolo por tijolo, mas a estrutura é inabalável. O investidor imprudente, seduzido pela promessa da velocidade, constrói sua casa sobre a areia da dívida. A casa pode subir rapidamente, parecendo impressionante por um tempo, mas quando as tempestades do mercado inevitavelmente chegam, e elas sempre chegam com os ventos da recessão e as chuvas de pânico, a casa construída sobre a areia desmorona, levando consigo os sonhos e a segurança do seu construtor. Pense na dívida como um peso espiritual. Cada empréstimo é uma pedra que você amarra aos seus tornozelos. Com poucas pedras, você ainda pode andar, embora com mais dificuldade. Mas à medida que você adiciona mais e mais dívidas, sua mobilidade diminui, sua energia é consumida apenas para arrastar o peso, e sua visão fica presa ao chão, em vez de se erguer para o horizonte das possibilidades. A liberdade financeira, o seu propósito divino, é a capacidade de voar. É impossível alçar voo quando se está acorrentado ao chão pela servidão da dívida. Libertar-se da dívida não é apenas uma estratégia financeira, é um ato de emancipação espiritual. A aversão de Buffett à dívida é, portanto, uma busca pela invulnerabilidade. Ele sabe que o futuro é incerto e que oportunidades incríveis surgem durante os períodos de crise, quando o medo domina. Sua fortaleza de caixa, construída pela prudência, permite que ele seja o comprador quando todos estão vendendo em pânico. Ele pode ser ganancioso quando os outros estão com medo, precisamente porque não está acorrentado pela dívida. A prudência lhe confere poder. A dívida, por outro lado, força você a vender seus melhores ativos nos piores momentos, apenas para satisfazer as demandas de seus credores. Ela o torna uma vítima das circunstâncias, em vez de um mestre delas. Rejeite a narrativa cultural de que a dívida é um passo necessário na escada da prosperidade. Essa é uma crença limitante, um software mental que foi instalado em você para beneficiar o sistema de crédito, não a sua alma. É possível, sim, construir riqueza de forma sólida, constante e segura, a partir do que você tem agora. Pode não ser tão rápido quanto as histórias fantasiosas que você ouve, mas será real, será seu, incondicionalmente. Será um legado de rocha, não de areia. A paz que acompanha uma vida livre de dívidas é, em si, uma das formas mais elevadas de riqueza que um ser humano pode experimentar. O verdadeiro propósito do dinheiro não é a aquisição de coisas, mas a compra da liberdade. Liberdade de tempo, liberdade de escolha, liberdade de se dedicar ao seu propósito divino, sem a pressão da sobrevivência. A dívida é o ladrão silencioso dessa liberdade. Ela o mantém preso a trabalhos que você não ama, a situações que drenam sua energia, tudo para servir ao mestre que é o seu credor. Ao se comprometer com uma vida de prudência e aversão à dívida, você está se comprometendo com a sua própria libertação. Você está declarando que sua soberania pessoal é mais valiosa do que qualquer ganho de curto prazo que a alavancagem possa prometer. A aplicação mental final é, portanto, uma declaração de independência. É um ato de rejeitar uma crença limitante e instalar um novo programa de liberdade. Declare para si mesmo, com a convicção de uma alma que anseia por ser livre: minha liberdade financeira é um propósito divino e eu não a negociarei por nada. Eu rejeito a crença limitante de que a dívida é uma ferramenta necessária para enriquecer. Eu sou um construtor, não um tomador de empréstimos. A verdadeira riqueza se constrói sobre a rocha da prudência, não sobre a areia movediça do empréstimo. Cada decisão que eu tomo me aproxima da soberania financeira total. Eu sou livre. Imagine acordar pela manhã, não com aquele impulso ansioso, quase doentio, de pegar o celular e checar a cotação na tela, buscando validação ou temendo a perda. Em vez disso, imagine acordar com uma profunda e inabalável paz, uma serenidade que nasce não da ignorância, mas de uma sabedoria superior, a paz de saber que você não é um jogador em um cassino global, mas um semeador em um campo fértil, governado por leis divinas, imutáveis e benevolentes. Imagine a sensação de tomar seu café da manhã, sentindo gratidão pela semente plantada, em vez de ansiedade pela colheita que ainda não veio. Essa é a primeira recompensa da verdadeira sabedoria financeira, a libertação da sua alma, e a partir dessa paz interior,
Imagine seu patrimônio crescendo, não em saltos erráticos e estressantes, mas de forma sólida, constante, previsível, como um carvalho. Um crescimento que não faz barulho, mas que lança raízes profundas a cada ano que passa, tornando-se mais forte e resiliente a cada tempestade. Visualize esse carvalho, sua segurança financeira, crescendo tanto que sua sombra de abundância se estende para proteger e prover segurança não apenas para você, mas para seus filhos e para as gerações que ainda virão. Este não é um sonho de riqueza para a ostentação, mas a construção de um legado de paz, estabilidade e oportunidade, uma fortaleza de prosperidade que resiste ao teste do tempo. E não se engane por um segundo, pensando que esta visão é uma fantasia inatingível, reservada para poucos escolhidos. Esta não é uma fantasia, é o seu direito espiritual. Você foi criado à imagem e semelhança de um Criador, e a capacidade de cultivar, de multiplicar, de gerar abundância a partir de uma única semente está codificada em seu DNA espiritual. A escassez é uma ilusão, uma crença limitante imposta por um sistema que lucra com o seu medo. A abundância, por outro lado, é o estado natural do universo. Reivindicar essa abundância não é um ato de ganância, é um ato de alinhamento com a sua verdadeira natureza divina. Porque a verdade fundamental é esta: sua realidade financeira externa é apenas um espelho da sua programação mental interna. O caos, a ansiedade e a estagnação em seus investimentos são o reflexo direto de uma mente que opera nos princípios do medo, da impaciência e da especulação. Da mesma forma, a ordem, a paz e o crescimento constante fluirão para sua vida no exato momento em que você alinhar sua mente com os princípios divinos da paciência, do valor intrínseco e da prudência. Você não pode esperar uma colheita de trigo se continuar plantando sementes de ervas daninhas em sua consciência. A transformação do seu extrato bancário começa com a transformação do seu espírito. É por isso que a mudança não começa na sua corretora, não começa com a venda de uma ação ou a compra de um fundo. A mudança real, a única que importa e que dura, começa na sua mente. Começa agora, neste exato momento, ao tomar uma decisão. A decisão de abandonar o mapa do mundo e adotar o mapa do universo. A decisão de parar de ser um caçador ansioso e começar a ser um semeador confiante. Eu o convido a não fazer nada externamente hoje. Em vez disso, faça tudo internamente. Desligue-se do ruído e medite sobre esta verdade. Sinta-a em cada célula do seu corpo. Deixe que ela o reprograme. Assuma seu poder. O conhecimento que você recebeu hoje não é apenas informação, é uma ativação. É a chave que foi colocada em suas mãos para destravar um potencial que sempre esteve dentro de você. O poder de discernir o valor real, o poder de comandar o tempo como seu aliado, o poder de construir sua liberdade sobre a rocha da prudência. Você não é uma vítima das circunstâncias do mercado. Você é um co-criador da sua realidade financeira. Você tem o poder de escolher o solo, de selecionar a semente, de cultivar seu campo e de ter fé na colheita que, por lei divina, é inevitável. O caminho foi revelado. O contraste é claro. Você pode continuar no caminho do esforço, da caça, da ansiedade, esperando que a sorte um dia o encontre. Ou você pode escolher o caminho do alinhamento, da semeadura, da paz, sabendo que você está operando em harmonia com as leis que governam as estrelas e as sementes. A escolha, como sempre, é sua, mas sua alma já conhece a resposta. Ela anseia pela paz do semeador, pela certeza da colheita, pela dignidade de construir algo real e duradouro. Ouça essa voz interior. Honre-a. Grave esta verdade em sua alma. Escreva-a em seu coração. Deixe que ela se torne o princípio orientador de cada decisão financeira que você tomar a partir deste dia. Que ela seja a última coisa em que você pensa à noite e a primeira ao acordar. Abandone a perseguição frenética, o jogo da ganância e do medo. Em vez disso, abrace a calma, a dignidade e o poder do cultivo. Lembre-se, sempre, a riqueza não é caçada, é cultivada.